Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro, Judá tornou-se o seu santuário, Israel o seu domínio. O mar o viu e fugiu. O Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Que tivestes tu, ó mar, que fugiste? E tu, ó Jordão, que voltastes para trás? Montes, que saltastes como carneiros e outeiros como cordeiros? Treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e o rochedo em fonte de água, ou pedras em fonte de água. Obrigado, Pai, por essa escritura, pelos teus favores, por esta manhã, pelos teus cuidados, pela vida de teus filhos que aqui têm chegado, aqueles que não puderam comparecer, que sejam abençoados pelo Senhor. Que tudo quanto já temos entoado neste dia, cantado, falado, disciplinado, tudo isto seja para a glória do Senhor. Permita que essas palavras proferidas desse culto, desse púlpito, neste culto, possam encontrar guarida nos corações. Pois a melhor maneira de se ouvir corretamente é quando nós ouvimos com o coração. Quando vemos com o coração. Esse certamente não nos engana, porque o Senhor fala diretamente ao coração. O pregador fala ao ouvido, mas o Senhor alcança o ouvido do coração. Como diz o teu profeta, quando Deus troveja um segredo para ti, Ele troveja ao teu coração. A chamada de Deus é só no coração. Ninguém percebe, ninguém ouve, ninguém vê, mas a pessoa entende todas as coisas. Recebe, portanto, o nosso culto, e agora, ante essa escritura e os minutos que ainda teremos aqui, sirvam eles de elevo à nossa vida espiritual, que saiamos daqui possuídos de mais fé. Eu estou confiante que só a exposição deste assunto, por mais simples que seja, ele vai ser suficiente para mover a fé das pessoas, trazer uma profunda conscientização, que embora estejamos aqui neste corpo terreno, aqui neste tabernáculo da terra, aqui neste planeta, mas nós pertencemos a um outro reino, a um reino celestial. Senhor, eu quero sair nesta manhã daqui e ver os teus filhos levar nas suas mãos espirituais a bênção que tem buscado durante tanto tempo. Ouve e nos atende pelo precioso nome do Senhor, porque o Senhor é o Senhor. Jesus Cristo é o único. Jesus Cristo é o único Senhor. Nós pregamos isso, propagamos e defendemos isto. Jesus Cristo é o único Senhor, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ouve e nos atende no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Sentai-vos. Talvez eu vou dar alguns versículos e isso pode te ajudar se você quiser anotá-lo. Não é especificamente um sermão. É umas observações, talvez uma simples palestra de um assunto que aparentemente sem nenhuma importância. Você não vai ver, talvez, importância nenhuma no que eu vou falar. A não ser que você espere um pouquinho para apanhar o final disso, que eu estou chamando para isso de mão de fé. Né? Você vai
possuir algo que vai te levar a resolver, talvez uma pequena ferramenta que eu vou te dar para resolver o que tu vem buscando esse tempo todo. É uma nota sobre a Terra, sobre o planeta Terra, nesse caso, né? Porque esse Salmo 114, ele se tornou muito importante. Eu fui lê-lo agora pela manhã. Tudo isso aqui eu fiz agora de manhã. Se me demorei um pouco. Eu abri para ler a Escritura da manhã, li o Salmo 114, e isso me gerou essas observações aqui. E é claro que eu sofri um pouco, me demorei muito tempo, mas achei que devia falar, já que eu estava vendo isso aqui. Esse Salmo 114 me deixa muito maravilhoso por causa desse verso 8. Foi em cima do verso 8 que eu tomei o rumo que tomei. O qual, esse Deus, que converteu o rochedo em lago de água. Ele pegou o rochedo, as rochas, e converteu em águas. E também fez do rochedo, ou de pedra, ou das pedras, em fonte de água. Não tinha água, mas ele pegou a rocha e disse, eu faço água. Tem uma Bíblia que fala seixo, pegou um seixo, ou os seixos, pegou a pedra ou as pedras e transformou em água. Você já leu uma escritura que diz assim, que Deus pode transformar de pedras filhos de Abraão? Agora você crê. Talvez você nunca tinha crido nesse versículo, mas agora você crê. Se ele pode pegar rocha, uma montanha e fazer rio, como é que ele não pode pegar pedra e fazer um filho de Abraão? O que é mais fácil, pegar uma pedra e fazer um filho de Abraão, ou pegar um filho de Nossa Senhora, de Vossa Senhora, um filho de São Sebastião, um seguidor da maconha, da cachaça e tal, e transformar num eleito? O que é mais fácil? Dizer a esse paralítico, perdoados são teus pecados, ou levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa? Qual é o mais fácil? Para quem saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Operando Deus, quem impedirá? Então, na verdade, não tem nada difícil. E onde é que está a dificuldade? Em você. Estava, mas nessa manhã ela já começa a abrir caminho. Você já vai começar a perceber que já vai abrir caminho. É uma maneira só como você pega a ferramenta. Esse verso 8 me chamou muita atenção. Agora, com licença, eu vou ter que tirar o paletó de novo. Ele pode, porque pôde fazer, converter rochedo em lago, rochedo em fonte de água. Então, ele pode fazer todas as outras coisas, como nós estamos acabando de fazer. Pode não somente curar a pessoa, né? Corrigir uma falha na pessoa. O irmão Brando foi orar pelo um grupo, orou para cá, orou para ali. Quando ele virou para o lado, o administrador disse, irmão Brando, aqui tem esse grupo de irmãos que querem uma oração especial. O irmão Brando disse, qual é o problema dele? Que ele olhou, estava todo mundo... Era tudo estrábico. Foi um grupo de estrábico, tudo de pau revesso. Tudo de, como é que chama? De vesgo. O Momran disse, quando eu olhei aquilo, isso dá muito trabalho. Mas ele apelou para o que pode. Vocês conhecem ele? E na proporção que os vejo e olhando para o dedo e movendo os olhos. Diga assim, eu conheço ele. Agora é a hora da irmã Rosa estar aqui para cantar para a gente. O hino dela. Meu hino. Vocês conhecem a música? Eu conheço ele, é com ele, é para ele, é com ele. É ele que manda. E ninguém vai sem ele. E ele está aqui. E ele vai comigo. E está contigo.
e está com o irmão, está com a irmã. Chame por ele. Agora, você sabe que eu vou custar um pouquinho de chegar aqui, eu só quero só me desembaraçar disso aqui. Você sabe que a Terra, o planeta Terra, há os críticos que eu uso o termo, que não devia ser planeta Terra, devia ser planeta Água. Né? Já que 70%, 73% é água. Mais grave isso, você vai ver onde nós vamos chegar. Tá bem. Temos mais água do que terra. Por isso o profeta diz que vai ficar muito xoxa. Quando a terra for restabelecida por milênio, vai ficar muito xoxa, vai ficar muito pequeno. Se tivesse bicicleta, Adão podia fazer uma voltinha no mundo para ver a bicharada como estava. Porque nem todos os bichos podiam ir ao encontro dele. Pelo menos, como é que o jabuti ia lá? Esses animais que correm muito, eles iam lá falar com Adão. Mas tinha animais que Adão tinha que ir ao encontro dele. Mas não tinha. Não tinha bicicleta, não tinha uma moto. Talvez fosse uma moto, era só ele e Eva. Então, não precisava de carro. Uma moto, né? Uma bicicleta. Ia ser uma cargueira. Quando eu estava em Itaituba, tinha uma cargueira. Eu carregava a Elina com a Eliude na frente e a Renilde com a Elianai atrás. E a Regina levava na minha coluna. Levava toda a família na cargueira. Só. Mas Adão, acho que uma bicicletazinha ele resolvia, porque era pequeno. O território é pequeno. Essa confusão que nós temos hoje aconteceu nos dias de Peleque, quando a terra foi dividida e veio o dilúvio, tudo isso vocês sabem que aconteceu e então ficou grande. Você chega na Libéria, Serra Leoa, aqui na África, na Libéria, precisamente, o estado do Pará, entra lá. A mesma traíra que nós temos aqui, nós temos na África lá. É uma chaveta. Aqui o Pará é uma chaveta da Libéria. O mesmo tipo de açaizeira que tem aqui, tem lá. No Amazonas não tem. Na Amazonas é só uma. Não é isso? O Rosina que foi interventor sabe disso. A açaizeira do Amazonas é só uma árvore. Só tem açaizeira de Toiça aqui e na Libéria. Que um pedaço ficou lá, outro pedaço veio para cá. Tamoatá só tem na Libéria e aqui. É só nós. Quando rompeu nos dias de Peleque, os africanos ficaram para lá e nós ficamos para cá. Embora a Terra não seja o maior planeta, talvez seja o quarto ou quinto, mas não está tão longe do Sol. Deve, em ordem direta de distância, deve ser o terceiro em direção ao Sol. Mas não é um dos maiores, deve ser o quarto ou quinto. Vocês que já mediram devem saber disso. Mas quando você lê o capítulo 6 de Gênesis, você vai descobrir exatamente que 6 ou 7, né? Que o dilúvio dominou essa terra toda. Veio o dilúvio, e o dilúvio findou que cobriu toda a terra. Toda a terra. Os picos mais altos ficaram com 7 metros acima. 7 metros. 7 metros acima do pico mais alto que existia. E as águas dominaram a terra por 382 dias. Muita água, muito tempo, não 365. Tem mais 10 e mais 7. 382 dias. Tudo foi dominado. Até que a arca veio e pousou no
num pico chamado Ararat, que fazia parte de uma grande planície, de vários outros picos, a mais de 5.000 metros de altura, 5.100 metros de altura. Mais de 5 quilômetros de altura está o Ararat. Na Armênia, curiosamente, a Armênia foi o primeiro país a se tornar cristão, ou melhor, ser denominado cristão. O Ararat hoje está situado na Armênia, na Ásia Ocidental. Agora leia o Salmo 107. Eu quero sair disso aqui. Salmo 104. E a pergunta agora é essa. Se tudo está dominado de água, até o lago do Fustando, né? Naquelas horas já tínhamos o Ararat. Não tinha o Everest, mas o Ararat tinha. Já com 5.000 metros de altura. Salmo 104. Leia do verso 3 em diante. Pode ler. Vamos lendo. Põe nas águas os alicerces dos seus aposentos, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos relâmpagos seus ministros. Lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo como com vestido. As águas estavam sobre os montes. A tua repreensão, de acordo com a tua repreensão, fugiram. E a tua voz, a voz do teu trovão, se apressaram. Subiram sobre os montes, desceram os vales, até ao lugar para elas fundastes. Quer dizer, os montes subiram, porque eu citei o Everest agora, os montes subiram, os vales desceram, exemplo das fossas que nós temos aqui no Pacífico, nós temos fossas no Pacífico, para 14 quilômetros de profundidade no Pacífico. Quer dizer, Deus mandou anjos escavar lá para baixo e manda outros de terraplanagem levar para cima. Porque o problema agora era preparar a terra para que nós íamos chegar aqui. Eu vou mexer com a tua fé. Se Deus é capaz de preparar a terra, mandou esse pessoal trabalhar para levantar monte e baixar as fossas, para nós virmos para cá, o menino é capaz de preparar o céu para a gente ir para lá. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Que Deus é este? Embora que vamos passar poucos dias lá somente, porque nós não vamos morar no céu. Quem diz que nós vamos morar no céu é a Igreja Católica Romana, que padre é um bobo, estuda 16 anos, mas não sabe o que vocês sabem. Ninguém vai morar no céu, não tem nada com o céu. Nada. Nós gostamos tudo na terra. Nós só vamos lá para a lua de mel. Nós vamos só para lá enquanto purifica a coisa aqui, para ficar xoxa, acabar com essas águas, essas montanhas, acabar com isso. Aí depois a gente desce, aí sim, aqui nós vamos viver eternamente. Então nós não vamos morar no céu. Quem diz que a gente vai morar no céu é conversa da Igreja Católica Romana. Nós não. Nós temos revelação disso, que nós vamos para lá só para a lua de mel. Depois dos 3 anos e meio lá, tudo é purificado aqui, tudo ajeitadinho, a gente volta para cá para reinar 1000 anos e depois vamos viver eternamente. Quem for um bom corista agora, vai ser regente do coral lá na eternidade. Quem for um bom músico agora, vai para lá. Quem for um bom pregador, tudo que nós fizermos aqui, nós somos reis e sacerdotes. Tudo que nós fizermos aqui, nós somos reis e sacerdotes. Tudo que nós fizermos aqui, nós somos reis e sacerdotes. Tudo que nós fizermos aqui, somos reis e sacerdotes. O teu trabalho que estás fazendo, olha, tudo, todo o teu movimento é filmado e registrado. Deus tem um livro para tudo. Apocalipse capítulo 14, verso 14 e 13. Bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras consigo. Tudo que você faz, se você der um copo de água, na mensagem de Sade, o profeta diz que ele observa o copo de água.
Não é só o copo com água. Observa como você dá o copo com água. Eu vou dar para essa enjoada. Eu vou dar para esse enjoado. Eu acho que eu vou até dar isso para a igreja, que a igreja está pedindo, pede. Eu vou dar. Tudo isso é observado. Todos esses detalhes são observados. Como você serve, vós mulheres, servi ao vosso marido, respeitando como Sara, que chamava o seu marido de Senhor. E vós, empregados, vós, servos, obedecei o vosso patrão como ao Senhor. Tudo é feito, tudo é observado, todos esses detalhes são vistos. A quem mais se deu, mais se dará. A quem menos se deu, menos se dará. Pode se apresentar todos. Venham todos. Até os obreiros de iniquidade se apresentam. E o Senhor manda voltar. Mas aqueles que prestaram um serviço, todos vão ser galardoados. Deus não é injusto para não galardoar o vosso trabalho. O mínimo que você faz. Mas quando te vimos com fome, Senhor, quando? Mas eu te vi com fome. Viu, meu filho, quando tu desse a um dos meus filhinhos. Mas quando foi que eu te vi com sede, Senhor? Que está no teu livro. Tal dia tu me viste com sede e me desse. Mas eu nunca te vi, Senhor. Mas está aqui no livro, está escrito aqui. Capítulo 8. É Mateus 8. Mateus 8. Mateus 8. Mateus 8. E Jesus, passando, verso 9, 8, 9. Passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. É isso? E disse-lhe, segue-me. E ele levantando seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, estando à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e assentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, porque come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Veja quem você tem que fazer. Jesus, porém, ouvindo-lhe, disse-lhes, não necessitam de médico os sãos. Quando você faz alguma coisa pelo pecador, presta atenção, quando você evangeliza o pecador, quando você convida o pecador para vir para a igreja, quando tu não te preocupa só contigo, tu paga a passagem do pecador, quando tu traz o teu vizinho, quando tu traz o teu amigo, quando tu te preocupa com aquele que estão dizendo que está perdido, olha o livro lá, é essa minha reunião que eu quero falar com os obreiros já, acerca disso. Eu vou adiantar logo, que eu vou conversar com vocês. Nós temos o cuidado de não ficarmos só nessa operação combate, que a tropa faz, que o exército faz. Nós temos que trabalhar no resgate. Nós temos que ir atrás das ovelhas perdidas, inclusive desta casa. Nós temos miríades fora da nossa casa, que não vem à escola dominical, não vem domingo à noite, não vem à ceia, e tal. E muitos de nós não faz nada por vaidade, por presunção. Não vou fazer. Esse irmão já esteve conosco. Essa irmã já esteve conosco. Essa irmã é traíra. E se ela for cordeira? Quem és tu que julga o servo alheio? 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 Se para o seu Senhor ele está em pé ou cai. Deus não vê um filho dele caído, irmão. Bobagem. Deus não vê os seus filhos caídos. Deus só vê os seus filhos em pé. Quem és tu que julga o servo alheio? Se para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai. Mas poderoso é Deus para mantê-lo de pé. Não tem filho de Deus caído. Deus não vê isso. Quer a prova disso? Aonde é que o pai do filho pródigo olhava? Ele olhava para a postiga ou olhava para o caminho? Ele olhava para o caminho por onde ele foi. A Bíblia diz que todo dia, amanhecia o dia e estava lá. Foi por esse caminho. Ele volta. Todo mundo diz que ele não volta. Ele volta. Nunca ele mandou alguém lá na postiga para ver se estava bebendo pinga. Para dessa ignorância. Condenar a pessoa porque bebeu cerveja, bebeu cachaça, fumou maconha. Vai criar juízo e vergonha na tua cara. Vai atrás dos macunheiros, de quem está fumando, bebendo, caído, fracassado. É ele que está precisando de ti. Os sãos não precisam de médico. Que preocupação com a congregação. Que zelo extremista é esse? Essa moça não pode cantar no conjunto, porque a roupa dela está meia curta. Vai atrás da saia curta lá fora.
deixa essa aqui que os diáconos tomam conta. Isso é um espírito legalista maligno, isso não é Espírito Santo. O Espírito Santo não nos acusa, o Espírito Santo não nos acusa, o Espírito Santo não nos acusa, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nos ensinando a orar. O Espírito Santo te ensina a orar, o Espírito Santo te ensina a orar, o Espírito Santo te ensina a orar, porque ele intercede por ti, mas quem te condena te leva ao fracasso. Quanto mais tu ouve acusação, mais fracassado tu és. Todas as vezes que alguém põe o dedo em ti e diz, de novo, isso é o diabo na pessoa, não é a pessoa, não é aquele irmão, é um demônio nele que procura o meio de te atingir. Ele sabe que se o ímpio falar lá fora, tu vai pro pau com ele, não, ele vem para a igreja. Quem te mata, quem te maltrata é quem está dentro da igreja. Nunca tenha medo da pessoa lá de fora. Tenha medo do ímpio que fica dentro da igreja. E quem é ímpio? É quem já foi pio. Ímpio, aquele que outrora foi pio, mas não tem atitude de pio. Não tem paciência com o que está aqui dentro. Já disse, é melhor nós sofrermos segurando você aqui dentro, de que tá correndo lá fora para trazer de volta para cá. Senhores, vamos continuar combatendo, é verdade, buscando as pessoas novas para cá. Mas a minha mensagem hoje é esta: vamos atrás das ovelhas perdidas, daquelas que estão lá fora clamando. Que festa é esse nesse tabernáculo? Que regozijo é esse? Que avivamento que eles falam que tem lá, que não tem um que vem aqui na minha casa? Não te incomoda isso? Todos nós estamos na mesma condenação. Todos nós aqui. Você sabe que você não tem ido, você sabe que não tem visitado, mas tem criticado. Quando passa de largo. Ei, irmão, que é isso, hein? Tá na tua aí, né? Ele deve dizer, e tu também tá na tua. Tu tá na tua, eu tô na minha. Eu não vou lá e tu não vem aqui. Quem é o justo? É eu ou você? Sou eu. Então me ajuda, me socorre. O que é que diz o profeta de Deus? Na mensagem Uma Libertação Total, parágrafo 26. Devemos servir a Deus, mas sempre com uma mão para o lado de fora, para trazer o outro para dentro. Não é meu parente, não é minha mulher, não é meu filho, não é nada comigo, não tem nada contigo, não é tua ovelha, não tem nada contigo, então deixa se lixar para lá. Não, se o amor de Cristo está em você, você sai pelos caminhos e valados e vai em busca dele. Voltemos para o texto, por favor. E os fariseus, vendo isto, disseram, 11, aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessito de médicos sãos, mas sim os doentes. Agora digam comigo, 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Eu duvido que tu esqueça dessa manhã. Eu duvido, porque tu prega muita Bíblia. Eu quero ver tu pregar este versículo. Porque este versículo pega é você, pega é o pregador. Porque a gente se aperfeiçoa só para bater nos outros. Tu tem que encontrar versículo na Bíblia que te pegue, que te corrija, que te ponha em ordem, te ponha como exemplo, dizer: sigam-me. Sigam-me. Acasias podia fazer isso. Ele saiu voluntariamente servindo o rei Josafá. Ele nem convidou ninguém. E saiu. Impoluto, feliz. Quando ele olhou para trás, tinha 250 mil seguindo-o. Quando você é voluntário, é temente, tem arrependimento, alguém te seguirá. Quando alguém não quer te seguir, porque tu és um legalista. Todo mundo está errado. Ninguém faz nada certo. Mas você, agora como é você que é o dirigente, aprenda isso, aprenda que misericórdia o Senhor quer. Seja misericordioso, inclusive contigo mesmo. Inclusive seja misericordioso contigo mesmo, porque chega uma hora que você fica tão enjoado que você nem se perdoa. E quando você não se perdoa, você perdoará quem? Não perdoa a mulher, não perdoa o filho, não perdoa o marido, não perdoa ninguém. Se não tem perdão para ninguém, o que você está fazendo diante do povo? Vá comer com pecadores. Pare de estar comendo na casa de crente. Aguenta, Satanás. Sai da casa dos irmãos.
Vai para a casa dos pecadores. Vai para a porta do inferno. E diga, aqui não entra ninguém. Aqui não entra ninguém. Jesus disse, sai da porta do céu. Não entra e nem deixa os outros entrar. Vai para o inferno. Vai despovoar o inferno. Vá comer com os pecadores. Coma com eles, beba com eles e traga-os para a igreja. Hoje à noite, testa-te a ti mesmo. Testa-te a ti mesmo. Testa-te a ti mesmo. Se tu tem o Espírito Santo, se tu és um obreiro, se tu és um pregador, só vai à igreja hoje trazendo alguém contigo. Olha, tu vai comigo de qualquer maneira. Tu vai ser minha credencial, porque o Espírito Santo está na porta. Aquele que me falou pela manhã, ele está me vendo. E eu quero que quando eu chegar na igreja, ele saiba que eu tenho misericórdia. Não é misericórdia familiar. Não é só misericórdia familiar. É só a mulher, é o filho, é o neto, é o primo, é o sobrinho, é só aqueles que estão na tua mesa. Não, 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 não. Vá lá, vá buscar a ovelha perdida. A tua repreensão fugiram, verso 7. A voz do teu trovão se apressaram. Subiram sobre os montes, eu tinha lido isso. Desceram os vales, até o lugar mais profundo da terra. Limite lhe pusestes, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu faz nascer as fontes. Aqui começa. Eu estou querendo chegar na minha mensagem. Tu faz nascer as fontes nos vales, as quais correm entre os montes. Dão de beber a todo animal do campo, os jumentos e etc. Tu faz nascer as fontes nos vales, as quais correm entre os montes. Então vocês entenderam essa situação? Veio o dilúvio. O dilúvio cobriu a terra. Você tem a arca que pousou ali no Ararat. 5.180. 5.180 metros. O Ararat fica na Armênia. É um dos picos. Ararat não é um monte, é uma planície, não tem muitos montes. Então Deus tem um controle sobre isso. Deus tem um controle, demonstrou controle sobre o Mar Vermelho, sobre o Jordão, usando sempre a natureza. Eu falei sobre o Jordão um dia aqui, dei uma explicação muito boa sobre aquilo, que não é o caso agora. Porque antes do Jordão, a 20 quilômetros antes de chegar no lugar da travessia, há uma parte estreita aí, com grandes paredões. E ali foi onde Deus trabalhou. Trancou a água exatamente ali. Então as águas subiram e o povo pôde passar a pé enxuto. Então Deus tem o controle sobre as águas. Deus tem o controle sobre essa situação tua aí. Ele está deixando e passando, mas não pensa que Deus não está vendo, não. Não fica com essa questão. Deus não vê, Deus não olha, Deus não me escuta, o céu é de bronze. Isso não são atitudes que agradam a Deus. O povo de Israel questionava isso lá no Egito. Deus não nos vê nem nos ouve. Deus desceu, chamou Abraão e disse, volta no Egito e diz para ele que eu vejo e ouço. Talvez Deus está esperando, é só a tua atitude, o tempo para aquilo, para se manifestar. Ele vai operar de todas as formas. E nem é bom você apressar a Deus. Faz logo, Senhor, faz logo, Senhor, faz logo, Senhor. Às vezes você não tem estrutura para isso. Você não tem estrutura para isso. E toda construção feita sem estrutura, ela vai ruir, ela vai rachar, ela vai trincar. Não case antes do tempo. Também não case depois do tempo. Não case com a pessoa errada. Em hipótese alguma se comprometa com uma pessoa que não seja da sua fé. Em hipótese alguma. Deixa aquilo manifestar. Há um tempo para aquilo. A construção que é feita sem estrutura, sem base, ela vai trincar. As pessoas vão saber depois que aquilo não devia ter sido feito. Às vezes no momento está tudo bonitinho. Mas com menor agitação, com menor tremor, os tremores sempre haverão.
Sempre haverá. E vocês já me ouviram dizer que os casais que arengam, os casais que têm discussões, eles têm muito mais probabilidade de viverem por mais tempo. Os casais mais frágeis são aqueles que, nós somos para ser 2 irmãos. Nós casamos, mas meu pai, é um eterno namoro. Vou morrer tudo de fome. Porque para começar a ter o tempo de casar, ter o tempo de estar na cama, mas ter o tempo de trabalhar. Quem casa tem que correr logo. Antes dos filhos chegarem, antes de aumentar o número de filhos, se vai estudar, tem que estudar logo. Não tem que encher o mundo de filhos para depois de construir a casa. Tem que encher o mundo de filhos para depois de estudar. Isso vai ruir. Não vai dar certo. A casa cai. Agora, não dissipe, acho que eu vou fechar logo. Não dispense, não dissipe a oportunidade que Deus te dá. Deus coloca na tua mão. Ele troveja no teu espírito. Ele diz para ti que tem controle sobre a água. Que é o meu assunto aqui, quero colocar isso. Tem controle sobre a água. Tem controle sobre o universo. Tem controle sobre o céu. Senhor, eu estou com um probleminha. Eu tenho que continuar uma luta. Mas está escurecendo. Deixa comigo. Deixa comigo. Eu vou parar essa claridade agora. E ordenou que a claridade do sol permanecesse. Não foi o sol. Acho que na mensagem, se Deus está conosco, quando estamos lá, o profeta deixa isso bem claro. Não é o sol. O sol não para. A terra, eu vou dizer daqui a um segundo, a terra que tem seus movimentos. Para a claridade, o que parou foi a claridade do sol. A terra continuou fazendo seus movimentos de rotação e translação. Para a claridade do sol, mantente a claridade da lua. Então a lua podia se deter com a sua claridade. Agora o sol foi só a sua claridade que se manteve. Por quê? Porque era necessário claridade. Então, eu estou falando desse Deus que tem poder sobre os montes, sobre a água, sobre o planeta Terra e sobre o grande comandante que comanda o sistema heliocêntrico, sobre o Sol. Deus não comanda só a Terra, vou mostrar o comando sobre a Terra. Mas veja que ele comanda o comandante. Eu estou com um problema na Terra, lá no terceiro planeta. Tu entendeu, Sol? Entendi, sim, senhor. Pois é, então mantenha a claridade aí que eu estou com um probleminha lá. Está distante. Está bem distante. Diz que a Terra é o terceiro planeta. Eu estou com um problema lá. Eu tenho um rapaz lá chamado Josué. É o meu mensageiro. Foi um homem ungido. Hoje é um povo ungido, irmão. Você é o Josué de hoje. Você é o William Brana de hoje. Não fica preso. Meu Deus, irmão Brana, e o irmão Brana. Não é isso. É o Deus do irmão Brana. Tu tem que entender que tu trabalhas com Deus. E ele chega claro quando ele diz assim: tudo aquilo que aconteceu no ministério do Filho do Homem, através do sétimo anjo, acontecerá através da noiva. Aí sabe o que ele diz? Acontecerá isso. Aí ele numera. Ele que numera. Ressurreição do peixinho, você vai fazer. Te prepara. A qualquer momento você vai ter que fazer. Ressurreição do peixinho. Porque você é a noiva.
Você não vai esperar que essa congregação vá ressuscitar o peixinho. Se está só você e o peixinho. Ele fala a restauração da irmã Meda, a criação dos esquilos e parar a tempestade e etc. Ele diz, essas coisas serão realizadas por você, a noiva. Então não fique esperando que o irmão Branham ressuscite para vir resolver isso aqui. É você que resolve. Agora, quando isso começa? Quando você começa a resolver dentro da sua casa. Eu vou te dar o restante da ferramenta. Você só não vai resolver se não quiser. Não é por falta de material. Isso você tem que trabalhar com as armas que Deus coloca à tua disposição para trabalhar. Você vai e faz aquilo que Ele te determina que faça. Então, não dissipe a oportunidade que Deus te dá. Nunca rejeite a oportunidade que o Senhor te dá. Seja para o que for. Irmão, isso é prático. Se a direção da igreja te chama para fazer alguma coisa, por mais estranho que seja, vai e faça. Se alguém te pede alguma coisa e você tem, escuta o que eu te falar, dá. Pode dar. Mais bem-aventurado. Aquele que recebe, ele recebe um quinhãozinho assim, olha. Mas aquele que dá, olha. Porque no momento que você dá para aquele que te pede, o Deus da providência providencia um outro que tenha mais e que tenha com que dar para você que deu. Porque Jesus diz, você não dá esperando receber, porque dá esperando receber, os fariseus fazem, ao ponto de convidarem para suas festas somente aqueles que podem trazer presentes. Se você dá somente ao que te dá, os fariseus fazem. Se você convida aquele que te convida, os fariseus fazem. Isso é hipocrisia. Jesus diz, quando fizerdes uma festa, convidai os pobres, os necessitados, os mendigos. Convida aquele que não pode te retribuir. Irmão, nesta tarde eu te peço em nome de Jesus, sai, vai ao encontro de uma pessoa que você nunca viu. Bate na porta dela, senhora, eu estou autorizado, vim lhe convidar para assistir um culto hoje. Se ele não pode vir hoje, mas ele pode ir à congregação amanhã. Mas vai e dá. Diz, eu estou aqui para doar. Eu estou autorizado a doar, a abençoar, a converter a seu favor isso aqui. Confie em mim. Quer deixar eu fazer uma oração na sua casa? Não importa qual é o problema, nem me fale. Pode deixar, que aquele que me mandou vai resolver essa parada aqui. E se a pessoa gaguejar, tu levanta a voz em oração. Se não der para orar lá dentro, faz na rua. Irmão, não precisa de muita coisa, basta um doido na mão de Deus, o resto Deus faz. Se a pessoa não mandar tu entrar, tá bom, senhora, não tem problema, eu oro aqui. Não, enquanto ela gagueja, você levanta a voz, Senhor Jesus, Salvador amado, Todo-Poderoso, Autor da vida. Você pode fazer isso, Senhor, mas não, tem que entrar, cruzar a perna, palitar o dente, atender o telemóvel, para depois vender teu peixe? Não, entra com carrão de cena, obrigado. Entra de carrão. O que é carrão de cena? É isso mesmo que o Big Mar está falando. Vai com tudo. Você está autorizado para fazer. Ele já te deu autoridade sobre isso. Vai e faça. Em meu nome, em meu nome, em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos. Vai e faça. Não dissipe a oportunidade. Não perdoe aquilo que Deus manda fazer, troveja o teu coração, vá e faça. Às vezes, capítulo 3, verso 11 de segundo Reis. Tudo isso era para dizer isso para vocês. Foi muito difícil chegar aqui, mas cheguei. Segundo Reis, capítulo 11.
Segundo Reis, capítulo 3, verso 11. Você vai ver que é Deus que tem o controle sobre as águas, que tem o controle sobre o sol, que levanta a água, levanta a montanha, baixa a montanha, que sabe onde colocar a sua arca. Vê que Deus colocou, aleluia, Deus sabe onde manda a sua mensagem. Deus colocou a sua arca lá na Armênia. Agora eu volto para a Armênia. Por que Deus colocou a arca na Armênia? Porque a Armênia, 4.000 anos depois, seria o primeiro país do mundo a se reconhecer cristã. Vamos aplaudir a Jesus. Essa novinha. Deus sabe onde manda a sua mensagem. Deus sabe onde manda a sua mensagem. Prepara-te! Prepara-te! E recebe isto. A mensagem existe, ela vem. Basta que ela encontre esse espaço, esse algo para recebê-la. Quando você lê esse capítulo 3, você vê aqui a intervenção divina a favor de um rei que está clamando, pedindo por misericórdia, porque está aflito pela perseguição dos adversários, evidentemente. E disse Josafá, 11, não há aqui um profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo, aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor? Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom, eram 3 reis, desceram ter com o profeta, os 3 reis. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, eram 3 reis, de Judá, o de Israel, que era Jorão, e o de Edom. Mas Eliseu se voltou olhou para os 3 e disse, eu quero dizer uma coisa para ti. Não é só estar em companheirismo, não é só estar sentado no mesmo banco, não é só dirigir a mesma congregação, sentar no mesmo púlpito. Você tem que saber o espírito que essa pessoa está. Disse Eliseu ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Por que tu vem me consultar? Por que tu vem a essa escola dominical? Deus não fala contigo? Tu vieste ao encontro, Deus não falou contigo. Tu vem na quarta-feira, Deus não fala, sexta não fala, Deus não fala contigo. Essa mensagem dessa manhã não é para ti também. Vai aos profetas de teu pai. Vai aos profetas do teu pai. Vai aos profetas da tua mãe. Tu não serve ao Deus que nós servimos. Jesus Cristo é o único Senhor. Tu não serves Ele. Tu serves ao Deus do teu pai, o Deus da tua mãe. Tu vem para o tabernáculo para esconder o ódio, para esconder o ciúme. Tu vem só para ficar fiscalizando teu marido, a tua mulher, mas o teu espírito é errado. Deus não fala contigo. Eu já estou dizendo para você, eu aqui estou dizendo, tenha cuidado com isso. Se tu não receber os benefícios que vai ser apresentado aqui, tu já sabes, é porque esse culto não foi para ti. Essa escola não é para ti. O teu espírito não está correto. Procura outra igreja, procura outro pastor, procura outro pregador, procura o Deus do teu pai e da tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-lo nas mãos dos moabitas. Nós 3 estamos na mesma condenação. O Senhor está contra nós 3. E por que agora tu fica só dizendo que é comigo que está errado? Os 3 iam cair na mão dos moabitas, mas por culpa de quem? De Jorão. O errado era Jorão, mas os 3
e eu caí na mão dos moabitas. Ele mesmo está dizendo. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos. Diga comigo: vive o Senhor dos exércitos. Diga: vive o Senhor dos exércitos. Quem é o Senhor dos exércitos? Presta atenção. É o que tem o controle sobre a água. Não perca o foco disso. Sobre a água, sobre o monte. Aquele que fez subir água, depois fez baixar vale, fez subir montanha. É aquele que tem controle. Que do rochedo criou lago, de pedras criou fonte, em cuja presença estou. Que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Tu estás no culto, vies consultar o profeta, mas tu não mereces nem olhar para o profeta, nem que o profeta olhe para ti. Tu estás em fel de amargura, tu nunca encontra o altar, tu não te reconcilia com teu marido, tu não te reconcilia com a tua mulher, tu não faz nada para acertar. Ou tu pensas que Deus não te vê? Ora, pois, trazei-me um músico. Glória a Deus, que pelo menos tem um aqui. Tem dia que não tem vaga aqui para músico. Trazei-me um músico. E sucedeu o quê? Tocando o músico, toca somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. E quando ele tocou, somente crer, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Acontece, senhores, senhoras, irmãos e irmãs, irmã do cofre, é que os 3 reis iam perecer porque acabou a água. Toda a questão foi essa. Eram 3 reis, e o rei de Moabe estava protegido porque ele tinha água. E os 3 aqui, acabou a água. E os soldados enfraqueceram. Caíram. Você pode ficar dias sem comer, mas não pode ficar dias sem beber. Um dia, 2 dias no máximo, você já está acabado, não tem mais saída. Se você for gordo, mas se for magricelo, não tem mais nada. Jesus passou 40 dias sem comer. Moisés passou 40 dias, Elias, mas bebendo pelo menos 3 ou 4 litros de água por dia. Você pode jejuar 40 dias, mas tem que beber água bastante. Esse foi o jejum de Jesus, o jejum de Elias, de Moisés. Esse é o jejum correto, para você viver. Quando Jesus veio de lá, Jesus não queria água. O diabo deve ter perguntado: quer um copo com água? Não, água não. Eu estou com fome. Eu quero é comer. Ah, tá. Não, isso aí se resolve. É só tu transformar essas pedras em pão. Por que Satanás não disse? Por que tu não transforma essa pedra num litro d'água? Quando você lê a Bíblia corretamente, você vê também corretamente. Fora disso, você lê, vê mal, entende mal e prega mal. O Deus que pode transformar pedra em pão é o que transforma pedra em água. Salmo 114, verso 8. Foi a base do nosso texto. Não tinha água. E o exército perecia. Mas eu estou te cobrando essa atenção aqui. A bênção de Deus é real. Vai acontecer a partir de agora. Dia 10 será um fecho disso. Mas não é para o desordeiro, nem é para o desobediente.
Não é para o que tem companheirismo apenas com o eleito, que tem companheirismo com aquele que está na linha certa. Você tem que estar fazendo certinho também. Eliseu não era um cientista, era um caboclo, embora fosse um mestre profeta. Ele lecionava para profetas, mas era uma pessoa leiga, vivia mais na roça, não tinha grande escolaridade. Cientificamente não entendia coisa alguma. Somente crer, somente crer. Assim diz o Senhor. Vocês, uns buracos aqui. Vamos cavar uns buracos para cá. Não sei se tinha draga aí. Terra seca! Posso ver a draga velha batendo lá. Trim, trim. Não sei como é que entrava e com que eles cavavam. E saíram cavando uns pequenos buracos. Aí você diz assim, o que é que tem essa buraqueira toda com que você quer falar, que isso já vem lá do dilúvio? Mas é aqui que eu quero chegar. É que a Terra tem seu movimento de rotação, que faz em torno de 23 horas, 56 minutos e uns 4 segundos. Ela consegue fazer esse movimento de rotação, que no final vamos chamando de dia e noite. E um movimento de translação, de 365 dias e mais 4 horas e mais uns trocados aí. 3 segundos. Então, ela faz um pequeno movimento de rotação e um pequeno movimento de translação. Um em torno de 1 ano e o outro em torno de 24 horas. E mantém esse equilíbrio aqui. Vocês estão percebendo a Terra mover, mexer? Não. Ela está no curso normal. Não está? Mas eu comecei falando que a Terra é um planeta água. Ela é composta de água. Existe mais água do que terra. E lá não tinha água. E não choveu. Disse, amanhã. Você tem que crer, irmão, na inspiração. Você tem que crer no sobrenatural. Eliseu apenas falou. Olha, quando o rapaz tocou ali, ele começou a tocar somente crer. O profeta fala o que vê. Eu vi aqui uns buracos. Foi tudo que eu vi. Foi uns buracos aqui. E eu vejo, eu quero dizer a Josafá, ao rei de Edom e a esse ímpio, que devia morrer, mas não vai morrer por causa do Josafá, que esses buracos estão aqui. Agora o problema é... Bom, eu não sei, mas que vai aparecer água, vai. Você sabe se a Terra saísse do seu curso, se algum planeta caísse na Terra, como já foi questionado isso, ou peça de algum outro planeta, a Terra sairia do seu eixo? Em outras palavras, a Terra está aqui, fazendo seus pequenos movimentos. Dá só aquela balançadinha e vai. Se a Terra... Por favor. Se esse globo, a Terra, se ele se descontrolar fora da rotação e a translação, inunda tudo. Só isso. Deixa de existir terra, como já disse que a terra é pouquinha. A água toda
toma conta. Então nós deixamos de viver na terra para viver na água. Você diz, onde você quer chegar com isso? Eu quero dizer para vocês que eu estou lá com Eliseu, agora eu posso ver Deus dizer à terra, olha, tu não pode sair do teu eixo, mas também não tem água. Aí não tem, nem para baixo, nem para cima, nem para o lado. Se tivesse, já tinha buscado. Mas faz o seguinte, dá só uma piscadinha, dá só uma viradinha, só para encher esse poço e tu volta logo. Vamos aplaudir a Jesus. Foi só uma balançadazinha. Não tem outra coisa para ser feita. Não veio água de lugar nenhum. Não foi a pedra que se transformou em água. Não foi a rocha que se transformou em água. Não saiu da boca de Eliseu água. Não veio água do solo porque não tinha água. Não veio de cima. Mas os poços pequenos foi suficiente. Foi uma chacoalhada. Aí veio a melhor palavra. Deus só deu uma chacoalhada na terra para resolver aquela parada. Eu quero dizer uma coisa a você. Seja crente e não incrédulo. Você sabe que esse cofrinho não é capaz de fazer um oceano. Mas se você acreditar no que Deus colocou na tua mão, tu vai ver o que vai acontecer através desse cofre. Se você é crente no que está ouvindo, fique de pé. Deus, eu preguei a tua palavra e mostrei a eles o Deus que pode até chacoalhar a terra e encher esse pocinho de água. Não tem água. Não tinha água, mas tinha Jeová, tinha o profeta e tinha a palavra autorizada. Deus impossível, Deus que pode mandar chuva onde não tem chuva, abre porta onde não há porta, Deus que pode fazer pedra transformar-se em pães, Deus que pode fazer pedra da água, montanha se transformar em rio, mas pode também com um pequeno cofre encher esses poços laterais. A tua serva aceitou o desafio. Isso veio por uma inspiração. Não sabemos o que ela vai receber, nem como vai receber o teu servo. Mas nesta manhã, pela autoridade de tua palavra, ante o ênfase que a tua palavra faz e realiza, eu declaro a favor do teu filho e da tua filha uma solução grandiosa. Que as pessoas vejam e glorifiquem o nome do Senhor. Que não é o homem, não é o cofre, é o Deus Todo-Poderoso que pode abençoar o seu povo. Dá a tua serva o que ela busca, seja material, seja espiritual, seja de pequeno porte ou de grande porte, ela toma posse. A partir desse momento, isso está materializado a favor de tua filha, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor que é forte na peleja, o Senhor que realiza coisas impossíveis, fará agora, está fazendo para a glória do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Se eu posso te ajudar, só uma notinha, para que tu veja o teu poço encher rapidamente. 2 notinhas. Uma delas foi aquela vivida em Florianópolis, ali no bairro da Tapera. Estava ali juntamente eu, irmão Juraci, uma reunião de toda a equipe, quando o dono daquela casa, que era um advogado, onde nós dirigimos o culto, se virou para mim e disse: pastor, já que o senhor vai viajar para o norte, peça a oração lá no norte, para Deus guardar minha casa. E tinha uma casa de 2 pavimentos, porque aqui atrás da minha casa tem uma montanha, e a montanha está se desfazendo. Ela está rompendo, e há pedras enormíssimas, devia ser, não era tão alta, talvez tivesse uns 70 metros de altura somente, devia estar uns 50 metros acima da casa dele. Mas qualquer pedra que venha de lá é fatal. Peça para os irmãos no norte orar para que Deus guarde a gente, poupe a gente de qualquer prejuízo. Nós vamos ter que ficar aqui até no final do ano,
e que eu vou para São Paulo, mas nós estamos correndo todos o risco. A Defesa Civil já mandou nós sairmos da casa, mas não devemos sair assim. Eu me voltei para a equipe e disse, irmão, isso é muito pouco para essa equipe aqui. Essa equipe veio aqui para o sul para resolver esses problemas. O que é uma montanha dessa aí atrás? Todo mundo, vamos tocar a mão na parede. Aí mandei que toda a equipe tocasse na parede da casa onde a montanha estava encostada. Disse, nós vamos ordenar que essa montanha se afaste para lá. Que por mais que caia uma pedra, mas a pedra não vem rolando, não bate aqui. Que essa montanha recue. Quantos metros o senhor quer, irmão? Senhor, meu Deus, eu não sei, meu pastor, está bom. 15 metros, está bom? 20 metros. 20 metros, 20 metros. Coloca a mão, vamos empurrar. 20, 20. Em nome do Senhor, 20 metros. Eu voltei para cá. Vim para cá em julho, voltei em setembro. Quando cheguei lá, a montanha tinha recuado 20 metros. Aleluia! O que aconteceu? O profeta diz assim, para uma montanha se deslocar, não precisa que ela se desloque toda, diz o profeta. No momento que você diz, montanha, levanta-te e lança ao mar. Ele diz, na hora que saiu um bago de areia, a montanha já começou. O que aconteceu? Eu viajei de lá numa quarta-feira, quando foi sexta-feira, chegou uma companhia lá, que ia trabalhar para a FAB, e foi lá e comprou a montanha para tirar o aterro, para asfaltar, para preparar uma estrada. Dentro de 60 dias tiraram 20 metros de aterro. Vamos aplaudir a Jesus. Ah, vamos aplaudir a Jesus. Que não soe, claro, que não soe como sacrilégio. Mas eu estou contando para vocês, não é uma coisa que eu li aqui na Bíblia. E nem nos livros de interrogação, nem ponto de vista. Eu estou contando uma coisa que aconteceu com meus olhos aqui. Eu vi fazer, é coisa agora, coisa recente. Porque a gente fica contando coisas lá do século passado. Ah, que no ministério do irmão Brana. Não, eu estou acontecendo coisa que está acontecendo no nosso ministério. É hoje. Aquilo que o profeta disse que aconteceria, está acontecendo. E para você que tem uma fé, que não precisa de uma montanha muito grande, eu tenho uma pequenina, mas vai fazer o mesmo efeito para você. Eu cheguei num lugar chamado Mamãe Anã, aqui do Tapajós. Chegamos ali 6h30, com muito medo de onça, e tudo que fizemos foi amarrar a nossa rede num barraco bem alto assim, que encontramos um tapiri velho, e ficamos ali, mas com muita fome, não tínhamos comido o dia todinho, nós éramos 6 pessoas a bordo, subindo o rio Tapajós. E eu virei para os companheiros, mas hoje está ruim. Passar o dia todinho no sol causticante, parando de casa em casa, de casa em casa, de casa em casa, para um lado para o outro do rio e tal. E não podíamos fazer comida e não tinha mais o que comer. Tínhamos que parar onde tivesse um comércio, mas a cachoeira era muito forte, não encontramos. Nós encontramos ele num abrigo, que ia nos abrigar. Tinha que ser num barraco, por causa da chuva e os animais. Quando eu olhei assim para trás, assim tinha um velho roçado. Aí os rapaz, sabe, não tinha sumido uma cachoeira por ali, antiga, mandioca por aqui, nada. Queixada tinha passado, tinha limpado tudinho. Tudo que tinha lá era um pé de bananeira, com umas bananazinhas pequeninas. Acho que se desse 5 centímetros, banana tudo assim, pequenina. Um cachinho verdinho. Eu disse, irmão, se tivesse fogo aqui, a gente pegava essa banana, a gente batia ela, amassava bem, dava um soco, colocava para cozinhar, e a gente fazia alguma coisa assim para tomar menos um caldo dessa banana. Mas não tínhamos palito, tínhamos óleo, mas não tinha palito. Eu disse, mas tem uma solução. Se vocês acreditarem, Deus pode cuidar disso aqui. Olha, um abraço nessa bananeira pode acontecer alguma coisa. Esse negócio de abraço, eu venho de longe. Com essa dependência. Irmão, se nós dermos uns abraços nessa bananeira, essa banana pode crescer. Vocês acreditam? Ah, com uma fome dessa, quem não acredita? E fomos lá. Oh, bananeira, meu amor. Nos ajuda, bananeira. Aí eu ia lá. Aí fomos banhar. Voltamos, vamos lá, dar mais uns abraços nela. Oh, bananeira, nos ajuda. Aí voltamos, fizemos nosso culto. Mas logo apareceu um que tinha mais fé, foi lá e disse, pastor, a banana cresceu e está amarela. Vamos aplaudir a Jesus.
cresceu e amarelou. Cresceu e amarelou. Não precisou banana verde. Pai, nós cremos nisso e sabemos que o Senhor pode fazer. A tua filha talvez não tenha uma montanha, é só uma banana que ela está precisando. Faz por ela. Se é uma coisa pouca, faz. Se é uma coisa grande, faz. O Senhor Deus do pequeno e do grande, para o Senhor não muda coisa nenhuma. O Senhor sabe como realizar isso e vai realizar, e está realizando para a glória do Senhor. Recebe o culto que te prestamos em nome de Jesus. Maior é Deus. Deus é maior que o pranto, Ele é justo, Ele é santo, Ele é maior. Quando vem a enfermidade, tristeza me assalta, quando força me falta, ora é melhor. Pela oração vem conforto, nosso Deus não é morto, Ele é maior. Repita isso. Pela oração vem conforto, Nosso Deus não é morto, Ele é maior. Ele é maior. Toda a congregação cantando. Maior é Deus, maior é Deus. Ele é maior. Deus é maior que a morte, Ele é rei, Ele é forte, Ele é maior. Deus é maior que o pranto, Ele é justo, Ele é santo, Ele é maior. Amém? Senhor nosso Deus, diante de tão grande atmosfera, Senhor, nós saímos deste lugar, Pai. É uma atmosfera especial, uma atmosfera de bênçãos, uma atmosfera de prosperidade que está descendo neste lugar. Uma atmosfera de projeção, Senhor, ministerial. Que nós possamos, nesta hora, nos agarrar com isso, com tudo que há em nós. Nos envolver com isso, Senhor Deus, com tudo que há em nós. Para que nós possamos, Senhor Deus, ser alcançados e desfrutarmos das bênçãos que o Senhor preparou para esta igreja, para este teu filho, para este jovem, para esta jovem, para esta mãe, para este pai, para esta mulher. Ó Senhor, que tanto tem necessidade disso, mas que ela possa saber, esta é a hora, este é o momento, Senhor Deus. Este é o momento da multiplicação, é o momento da prosperidade, Senhor. É o momento especial. O Senhor trouxe a tua serva neste lugar. O Senhor trouxe o teu servo neste lugar. E esta água, Senhor, esta água jorrará em favor da serva, do teu servo, que tem andado por este deserto tão seco, batendo de porta em porta. E muitas portas têm fechado, mas nesta hora as fontes do Senhor têm aberto. O Senhor que deu para Agar, quando ela pensava que tudo estava perdido. Oh, mas aquele poço brotou em pleno deserto, Senhor. E este é o Deus que nós confiamos, que continua vivo e eficaz, e provendo para seus filhos a água necessária, Senhor. Graças nós te rendemos, que à noite nós possamos estar aqui envolvidos neste mesmo sentimento, glorificando a Ti. Que nesta tarde possamos fazer uma grande cruzada de evangelização, visitando e transmitindo aos outros sobre as maravilhas de Deus que continuam jorrando neste lugar para abençoar o povo. Obrigado, Senhor, pelo ministro
que se desgasta de todas as formas para alimentar o povo, Senhor. Que esta mesma água possa se voltar para teu servo, Senhor Deus, e para todos os ministros aqui presentes, que eles possam levar para as congregações, para seus campos e por onde eles passarem, Senhor, a bênção da água que jorra, Senhor, da tua palavra. O Deus de William Branham continua vivo. O Deus de William Branham está conosco. O Deus de William Branham é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluias. Por isso podemos cantar, maior é Deus. Podemos cantar que o Senhor é maior que todas as coisas. Quando vem a enfermidade, ainda de olhos fechados, maior é Deus. Quando vem a dor e a saudade, mas olhando para o sobrenatural, é Deus. Quando a tristeza me assalta, quando forças me faltam, orar é melhor. Pela oração vem conforto, nosso Deus não é morto. Antes que Ele é maior, Ele é maior. Pela oração vem conforto, nosso Deus não é morto, Ele é maior. Abra seus olhos e cante. Maior é Deus. Oh, irmão, levante suas mãos e cante. Maior é Deus. Deus é maior que a morte. Ele é rei, Ele é forte, Ele é maior. Deus é maior que o pranto. Ele é justo, Ele é santo, Ele é maior. Aperte a mão do seu irmão, da sua irmã e diga, Ele é maior. Ele é maior. Não importam as circunstâncias, Ele é sempre maior. Não importam as adversidades, Ele é maior. Quem é o maior é Ele. Ele que é o maior. Aleluias. Mas com fé, com segurança. Ele é maior, Ele é maior. Você verá os resultados deste culto em sua vida. Aleluias, Ele é maior, Ele é maior. Transmita isso, Ele é maior. Aleluias, Ele é maior. Aleluias, aleluias. Tudo que Jesus conquistou, aleluias, é direito nosso, é nossa herança, todas as bênçãos.